Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando sequência ao propósito desse dia com você. Lembrando, estamos ali pela nossa página virtual, horadaverdade.com, hora com H, horadaverdade.com, e ali estará todo o conteúdo necessário dentro da nossa página para você poder tirar a ideia, a opinião de quem é esse ministério. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Temos cultos reprisados ali para você assistir, estudos bíblicos dos mais variados, testemunhos, enfim, tudo que é necessário realmente para você poder ter uma aproximação desse ministério que temos mantido relação aqui, entre o que é pregado e aqueles que nos assistem. E uma coisa importante, ali pelo nosso site você pode estar participando dos nossos cultos ao vivo, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite. Esses 2 dias semanalmente, cultos abertos, culto público, transmitidos pela internet, amém, transmissão simultânea em vídeo, em áudio, escolha a sua opção, ou seja, só não assiste quem não quer. E outra coisa importante, vai ser uma alegria muito grande, se for obviamente da tua vontade, faça uma visita para nós ali, nossa sede na Avenida do Guacá,
1067 Mandaqui, Zona Norte, nesses 2 dias que eu te mencionei aqui. Quinta-feira, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite. Estamos lá te esperando de braços abertos para te receber, amém, com certeza, com todo amor, com toda intercessão, com toda nação, em Cristo. Vai ser uma alegria imensa para esse ministério saber que você é ouvinte do programa Hora da Verdade, ok? Hoje o pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dá início a um novo tema. Falaremos sobre o Evangelho. Hoje damos início a esse propósito de dizer a você o que é o Evangelho. Não sai daí, em nome de Jesus, fica, porque tem muita coisa importantíssima para você conhecer da palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, meus queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Hoje dando início a um novo tema, falaremos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, nossa base de afirmação, a Bíblia Sagrada. Nossos objetivos com esse tema: reconhecermos a supremacia dos evangelhos canônicos quanto à narrativa, transmissão oral e mensagem. Objetivos específicos desse tema a serem tratados aqui: apoiarmos as evidências internas de certas seções do Evangelho a nível de narrativa, tá bom? Vamos falar de tudo que o Evangelho quer comunicar. Serão 5 programas a partir de hoje. Falaremos hoje sobre conteúdo da mensagem. No próximo programa, uso do termo Evangelho. Terceiro programa, tradição oral, falaremos também. Falaremos também sobre o problema sinótico, amém? Que você precisa saber o que está por detrás da crítica sobre os evangelhos serem um resumo. E o último tema, falaremos sobre livros apócrifos, o que a Bíblia pensa desse paralelo, ok? Hoje daremos início à questão, o conteúdo da mensagem. Uma coisa importante que o pastor, eu gostaria aqui de dizer a vocês, amém, é que todos os programas que já foram transmitidos pela televisão, você poderá estar lá no nosso site vendo a reprise de todos eles, inclusive desse, amém, também, que está indo ao ar hoje para você. Bom, conteúdo da mensagem, Evangelho de Jesus Cristo, uma coisa importante porque há muitos por aí, mas este corresponde ao que a Bíblia narra, ok? O vocabulário Evangelho, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem o mesmo significado, ok? O verbo equivale ao significado de proclamar as boas novas, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, esse significado verbal aparece com um preparador da mensagem, aquele que preparar, que há de preparar, ou que preparou para nós a mensagem que deve ser anunciada. E eu me refiro a Cristo, a Jesus, amém, que é o preparador disso tudo que a Bíblia hoje te anuncia, que a Bíblia hoje fala, a nível de Evangelho, tá bom? É um complemento no Novo Testamento daquilo que está no Antigo. Há um preparador para o Evangelho que nós temos que ouvir o que ele tem a nos dizer. Segundo ponto, comunicado. O Evangelho tem algo a dizer. Então o Evangelho me diz, esse comunicado é do reino de Deus, que quer dizer governo soberano, governo majestoso. Esse comunicado mantém uma relação rigorosa com a cruz, com o fato da cruz. E Paulo até diz em 1 Coríntios 1,18 que é mensagem para muitos de loucura, mas para os crentes do poder de Deus, a mensagem do poder de Deus. Mas o fato do Evangelho manter uma relação rigorosa com o fato da cruz, quer dizer que o Evangelho me diz a quem lê, que Jesus está ali na essência messiânica, como segue Lucas 14, 16, 21, na qualidade de Messias, de enviado, cumprindo tudo aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento. Outro ponto importante da relação rigorosa da cruz com o Evangelho, na qualidade de Filho de Deus. Jesus está na qualidade de Filho de Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dia, sem inícios de dia, enfim, como segue Mateus 11, 27, ele é o Filho de Deus que se encarna.
Jesus na condição de reino encarnado, reino de Deus personificado, o reino de Deus entre os homens, como segue Mateus 19, 29, Marcos 10, 29, Lucas 18, 29. Jesus como revelação do Pai Celestial, como segue João 14, 29. Então, como todo mundo pode perceber, o Evangelho é do Rei, é do Filho de Deus, é do servo de Deus, é do Filho do homem. Atribuições dadas a Jesus. O Evangelho é dele. Uma coisa importante, por quê? Porque o Evangelho não foi moldado, não foi traçado em torno daquilo que o homem daquilo que ele quer, daquilo que ele exige, daquilo que ele precisa segundo o seu conceito. O Evangelho foi moldado, elaborado, traçado dentro de uma mensagem correspondente ao que Deus quer comunicar. O Evangelho é do reino de Deus, amém? Mais ou menos assim, que se danem quem não vai gostar o que ele vai dizer, porque o Evangelho satisfaz uma coisa que Deus quer falar, anunciar aos homens. O Evangelho é do Rei, é do Filho de Deus, o Evangelho é do servo, daquele que veio nos servir. Enfim, o Evangelho é uma coisa que na verdade satisfaz a Deus falar, satisfaz o que Ele tem por vontade própria, não aos homens, que é uma coisa importante que eu tenho que te dizer aqui. Terceiro ponto, o Evangelho é um convite, ou seja, ele tem um destinatário. Ok? Seus modos estão em torno daquilo que Jesus é, daquilo que ele quer, daquilo que ele veio fazer. Mas quando ele convida o pecador, diz o Evangelho para mim, o necessitado, por causa da missão, da identidade de Jesus. O Evangelho convida os homens a responder a Jesus o fato dele existir, dele vir, dele se entregar, dele morrer, dele se sacrificar. Por quê? Porque o Evangelho tem uma visão rigorosa com a cruz de Jesus, ou seja, agora o Evangelho diz: venham a todos pecadores dar respostas ao que aconteceu no fato da cruz, porque Jesus quer saber agora dos homens o que eles pensam, o que eles decidem, o que eles na verdade definirão para as suas vidas em torno daquilo que Jesus representou, realizou, obra e missão na cruz do Calvário. O convite tem consciência messiânica, segundo a palavra de Deus. A essência da mensagem do Evangelho é que os homens deem uma resposta de arrependimento, de fé, de conversão, em vista da presença do reino de Deus agora entre nós. Jesus, reino personificado. Segundo testa Marcos 1,14. O Evangelho é um convite que experimenta a salvação para aqueles que buscam em Cristo. Lucas 19:9. O Evangelho é um convite ao pecador que determina que ele pode entrar no reino de Deus, segundo terços de Lucas 18, versículo 8 ao 22 e 24. Segundo a palavra de Deus, é um convite ao pecador para que ele busque a salvação em Cristo, ou seja, Lucas 19:10, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Você que está me ouvindo aqui agora, o convite do Evangelho, como todo mundo percebeu, é totalmente destinado a uma necessidade humana, da humanidade em si, tentando atender, responder à salvação daqueles que estão perdidos. Jesus, ele veio para atender uma necessidade nossa, se fazendo sacrifício por nós, para abrir um precedente de salvação, de libertação, de reconciliação, de transformação. Então nós não temos um evangelho, segundo a narrativa bíblica, nós não temos um evangelho social, ou seja, uma norma, uma doutrina que prepare os homens para se harmonizar com outros. Nós não temos um evangelho dedicado, por exemplo, à questão econômica, do tipo, vamos negociar com Deus essa salvação, vamos tentar amenizar os impactos, as exigências desse evangelho. Isso na Bíblia não existe. Outra coisa importante, nós não temos um evangelho próspero, que tenha uma visão de enriquecer homens na terra, fazer gente rica. Nós não temos um evangelho traçado para também
dar paixão aos homens, amém? Um amor sem justiça no evangelho não existe. Nós não temos um evangelho especializado em elaborar carismas, simpatias. Nós temos um evangelho que diz o seguinte: Jesus é a salvação, e quem crê nisso se arrependa, se converta e o aceite, porque o propósito do evangelho é isso, é atender à vontade de Deus, de uma necessidade de salvar aquele que está perdido. O evangelho busca o pecador em arrependimento, em conversão, em aceitação a Cristo. Tem muita coisa sendo pregada nas igrejas por aí que não corresponde a isso. O evangelho é arrependimento, o evangelho é confissão de fé, o evangelho é conversão. Se você quiser ficar rico, se você quiser fazer carisma, teologia filosófica, manter relações, procurar amizades, o evangelho não é esse caminho, filho. O evangelho busca dar a Deus o Adão e a Eva que ele nunca teve, levantar uma igreja com uma nova criação, com uma restauração completa. Quarto ponto: o evangelho também transmite responsabilidade para aquele que escuta. Jesus deve ser exaltado em glória, segundo Marcos 14:62. Jesus deve ser juiz final dos homens, segundo Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, versículo 31 ao 46. Jesus é o centro, Ele está no centro das nossas atenções, não é o homem, não é antropológico o evangelho, tá? Segundo a palavra de Deus, a narrativa bíblica, o evangelho exige que os homens determinem uma resposta a Jesus, pois rejeitar a oferta significa morte. Marcos 8, 34 e versículo 38. Mateus 7, 13. Resistir o evangelho é morte, é condenação. Ignorar é rejeitar. Neutralidade é impossível. Lucas 11, 23. Ouvir o evangelho em cima do muro não tem salvação. Segundo a palavra de Deus, o evangelho oferece jugo de obediência. Mateus 11, 29. Pois no evangelho Jesus é a autoridade real de Deus personificada, e a sua instrução deve ser obedecida. Mateus 5, 22, versículo 28, versículo 32, 34, 39, 44. Visto que nesta vontade revela-se Deus. O evangelho, quando prega, quando fala, é Deus falando, não são narradores, não são homens, não são idealistas, é Deus falando, é Jesus falando. O evangelho é a decisão final de todos aqueles que são crentes em Jesus, porque se ele não for tratado assim, não repercute a salvação que Deus tanto quer dar aos homens. Quinto ponto: o evangelho também transmite um privilégio ao crente. Seu propósito, a sua atividade é para o crente, é para quem tem a fé. Segundo Romanos 3, 22, versículo 25. Quem se submete são levados ao Pai. Olha como que a obediência é importante. João 14, 6. Quem se submete conhece o perdão divino. Mateus 18, 23, 38. Quem se submete tem a salvação. Efésios 1, 13. Reconciliação com Deus. Romanos 5, 10. A adoção espiritual, Romanos 8,15, Gálatas 5,4. Quem se submete tem ordem de existência para Deus, 2 Coríntios 5,17. Quem se submete tem novas forças, segundo Romanos 16, 25. Tem o Espírito Santo, Romanos 8,1. O renascimento, a nova criação espiritual em Cristo, João 3, 3. O privilégio do evangelho é para ser usufruído e vivido pelo crente. Interessante, não? Tem muita gente que não sabe disso aí. Para os crentes, a posição nova é o nosso privilégio. O evangelho manda o crente dar a Cristo uma posição nova, tendencionada a guiá-lo diretamente a um viver justo, santo. Efésios 2:10. Digno de Deus, 1 Tessalonicenses 2:12. O evangelho ensina dignidade baseada naquilo que Jesus foi, naquilo que ele representa. Filipenses 1:27. Uma união plena com Cristo, Romanos 6:1 ao 11. Morte para o pecado e ressurreição para uma nova criatura, um novo ser, uma vida santificada.
segundo testa Romanos 8, Romanos 6, aliás, todo o capítulo, uma vida santificada. E sétimo ponto, a pregação missionária. Todos os temas definidos devem ser verdades nos sermões. Ide a todo mundo, a todos, e pregai o evangelho para toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, discipulando-os nesta condição, dando ênfase sobre as evidências do que estão no evangelho, ou seja, implementando o comunicado certo, o convite ao pecador, a responsabilidade de quem escuta, porque não tem ninguém em cima do muro aqui, o privilégio que é ser crente em Jesus, a responsabilidade da santidade, da regeneração, da transformação, da libertação, da mudança do nosso ser. A pregação missionária tem que ser na íntegra, não pode ser separada, paralela, em pedaços, em retalhos, como a igreja está fazendo agora. Como eu disse aqui, não existe evangelho social, porque a prioridade dele não é as relações humanas. Não existe evangelho econômico, porque ele não negocia por causa das opiniões diversas. Não existe evangelho da prosperidade, porque quem quer ficar rico com o evangelho é ambicioso. Não existe evangelho de carisma, de paixão, porque quem tem que amar Jesus de verdade vai abandonar a si próprio para ganhá-lo. Não tem barganha. Você que está me ouvindo aqui agora, as igrejas estão barganhando porque na verdade elas não querem honrar a íntegra do evangelho e ficam nessa coisa toda de lambança. Mas você que está me ouvindo aqui, você quer a salvação em Cristo, filho? Você vai ter que cair de coração na palavra, porque senão a salvação está cortada. Precisa ser como Ele quer, não como nós queremos. Daqui a pouco eu volto orando por você, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com.
DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, meus amados. Pastor Daniel Batista, voltando aqui para orar por você. Amém, em nome de Jesus. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, deixa com que essa palavra te liberte. Momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, agradecemos, Senhor, por esta palavra que foi anunciada, pois como disse, Senhor, o apóstolo Paulo, não pode ser substituída, porque ela é insubstituível, e seja anátema, excluído todos aqueles que receberam outro evangelho. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta hora que aqueles, Senhor, que se arrependem, que se convertem, aqueles que se entregam, aqueles, Senhor, que estejam, Senhor, depositados nessa palavra, sejam, Senhor, visitados pelo teu Espírito, pela tua vontade, pela tua libertação, pela tua transformação, porque eu creio, meu Senhor, que por intermédio desta fé, por intermédio desta aceitação, Senhor, muitos que estão ouvindo agora esta palavra, vão de ser libertos, visitados pela tua cura, pelo teu poder. Senhor, apresento cada família, cada pessoa, cada vida que me ouviu, que escutou a tua mensagem, e pedindo, meu Santo Jesus, a tua misericórdia, a tua graça por todos eles, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, pastor Daniel Batista, estou ficando por aqui, programa Hora da Verdade, volta com esse tema aqui no próximo dia, falando mais coisa aí. E lembrando, o evangelho não é carisma, sandalinha de São Francisco para andar no Rio de Janeiro, não. O evangelho é prática, legitimidade, obediência, amém, com certeza, lealdade ao que está escrito. Um beijo, um abraço, Maranata, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, até o próximo programa.